Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no lar de cada um de vocês. Que privilégio enorme é separarmos este tempo de louvor, um tempo para ouvirmos a voz do Senhor. Junte a sua família, compartilhe o link deste encontro com os seus amigos, que em nome de Jesus o Senhor edifique as nossas famílias neste encontro. Amém, queridos? Mantenha um texto bíblico próximo a você. Abra sua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33, versículo 1. Mesmo em casa, eu quero convidar você a fazermos essa leitura a uma só voz. Salmo 33, versículo 1. Vamos todos juntos. Exaltai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Vamos mais uma vez. Exaltai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Glória a Deus! E nós separamos este momento de louvor. Um tempo em família, onde nós vamos louvar ao Senhor juntos, mesmo distantes, mas graças a Deus que nós temos a tecnologia. Então separe este momento, junto com a sua família, compartilhe com os seus amigos e vamos juntos louvar ao Senhor. Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos louvar, agradecer ao Senhor pelas suas misericórdias que se renovam mais uma vez neste dia. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais este encontro, Deus. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de separar um tempo para louvar ao Senhor, ó Pai, para ouvir da voz do Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, fale aos nossos corações, edifique as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor?
Se pesado está o meu coração e eu não possa mais te escutar, ficarei com que é verdade então, mesmo não podendo enxergar. Se as tempestades da vida vêm e a estrada inclinada estiver, vou levantar as minhas mãos, acreditar e ter mais fé. Lembro-me de tudo que o Senhor fez. Nova vida agora eu tenho em Jesus. O amor veio e me salvou, o amor veio e me livrou. Eu sou teu, pra sempre eu sou teu. Nos altos montes ou no vale, eu clamo a ti e me recordo que eu sou teu, pra sempre eu sou teu. Quando meu coração de esperança encher e cada promessa ao meu encontro vier, e eu sentir sua mão de graça sobre mim, desesperado por ti, ó Deus, me humilhando aos teus pés, vou levantar as minhas mãos, acreditar e ter mais fé. Lembro-me de tudo que o Senhor fez. Nova vida agora eu tenho em Jesus. O amor veio e me salvou, o amor veio e me livrou. Eu sou teu, pra sempre eu sou teu. Nos altos montes ou no vale, eu clamo a ti e me recordo que eu sou teu, pra sempre eu sou teu. O amor veio e me salvou, o amor veio e me livrou. Eu sou teu, pra sempre eu sou teu. Nos altos montes ou no vale, eu clamo a ti e me recordo que eu sou teu, pra sempre eu sou teu. Eu sou teu, pra sempre eu sou teu. Eu sou teu. Jesus. Glória a Deus por esta equipe de louvor maravilhosa. Ah, meus irmãos, que saudade de todos vocês. Que saudade de estarmos reunidos juntos, louvando ao Senhor. Oramos para que este tempo possa chegar, mas enquanto isso, nós como igreja estamos atentos às diretrizes municipais, governamentais, e como igreja, o nosso prédio pode estar fechado, mas a nossa igreja continua em movimento. Nossa igreja continua trabalhando, atendendo pessoas, com os ministérios ativos, trabalhando com as congregações, os projetos de plantações de novas igrejas funcionando. E Deus tem sido fiel com a nossa igreja. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 96. Salmo 96 tem um convite para nós. Versículos 7 e 8 diz assim: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Faz parte, queridos,
de vivermos em unidade como igreja, como corpo de Cristo, os nossos dízimos e as nossas ofertas, que tem sido instrumento de Deus na vida de missionários, instrumentos de Deus na vida de famílias que estão passando necessidades, como a nossa junta diaconal está ativa, trabalhando, atendendo algumas famílias. E você, querido, com os seus dízimos, com as suas ofertas, pode ser um instrumento de Deus, como o Senhor tem nos abençoado. Louvamos ao Senhor com os nossos recursos também. Está aqui, querido, os dados das nossas contas. Se você desejar ofertar ou dizimar, faça com alegria e com generosidade de coração também. Separe este momento também para agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Eu quero separar um momento de oração para orar por aqueles que estão passando por dificuldades, para orar por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que neste tempo estão sofrendo com as consequências dessa crise que nós estamos vivendo. Vamos orar, vamos interceder por esses irmãos. Separe um tempo na sua casa de oração, em família, e ore por essas pessoas e agradeça ao Senhor pela sua fidelidade. Muito obrigado, Pai, por sua fidelidade, porque nós podemos ver em nossas vidas o renovo do Senhor dia após dia, o cuidado do Senhor, ó Pai, com as nossas vidas, com a nossa igreja, a sua fidelidade, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade, para aqueles que perderam seus empregos, ó Pai, por empresários, ó Deus, que perderam as suas empresas, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia, Deus, do nosso país, ó Pai, neste tempo tão difícil, tantas pessoas passando dificuldades, ó Pai, tenha misericórdia, que a doce presença do Senhor seja com esses irmãos e que nós, como igreja, Pai, possamos estar sensíveis a essas pessoas, ó Deus. Ó Deus, faça os nossos olhos, nossos ouvidos, Pai, serem sensíveis, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, atender a estas pessoas, ó Pai, para que nós possamos ser instrumentos de Deus, ó Pai, com essas pessoas, ó Deus. Usa as nossas vidas, ó Pai, e abençoe a vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus por este tempo, por esta oportunidade de louvar e de pararmos para ouvir da voz do Senhor. Que o Senhor fale à sua família, edifique o seu coração, fortaleça a sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por este momento, que pela sua misericórdia, ó Pai, fale aos nossos corações através da exposição da sua palavra. Ilumine as nossas mentes, toque em nossos corações, transforme as nossas vidas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Este é o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, no último dia 10, o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. E como nós estamos vendo muitas pessoas falarem a respeito desta problemática neste tempo. Uma problemática que se agravou diante do quadro da pandemia, por conta do aumento do nível de estresse, de ansiedade, por causa das perdas, a depressão, a tristeza, o isolamento que bate à porta das pessoas. E quantas pessoas estão sofrendo neste tempo? Por isso é importante nós falarmos sobre a alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. A alegria que emerge dos propósitos de Deus para nós. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta mensagem. Alegria nos propósitos de Deus. Deixa eu começar fazendo uma pergunta. O que o ser humano é capaz de fazer para obter alegria? O que o ser humano é capaz de fazer para obter um momento de contentamento? Meus irmãos, o ser humano é capaz de colocar a própria vida em risco por conta de um momento de euforia, por conta de um momento de prazer. Quantos jovens flertam com a morte frequentemente por conta desse desejo, dessa busca que vem de uma cultura hedonista, de uma cultura da doutrina do prazer, onde nós temos que sempre buscar algo, correr atrás de algo para obter alegria, para obter contentamento, para obter prazer. Esse é o retrato da nossa cultura. O filósofo Arthur Schopenhauer, ele diz o seguinte, preste atenção: o panorama mais amplo mostra-nos a dor e o tédio como os dois inimigos da felicidade humana. Observa-se ainda, à medida que conseguimos afastar-nos de um, mais nos aproximamos do outro e vice-versa. Schopenhauer vai dizer que a dor e o tédio são os maiores inimigos da felicidade humana. Por quê? Quando estamos num quadro de dor, de sofrimento, de perdas, nós almejamos e pensamos: quando eu tiver, quando eu obter, quando isso acontecer na minha vida, então eu vou ser feliz. O quadro é que muitas vezes isso acontece, mas a felicidade não vem, então se encontra um quadro de tédio, porque você olha para a vida, você encontrou aquilo que você buscava, você encontrou aquilo que você pensava que quando fosse encontrar, aquilo ia trazer alegria e contentamento para você, mas isso não aconteceu. Então nós começamos um quadro novamente insaciável. E sabe, meus irmãos, quando nós paramos para fazer uma análise muito sincera das nossas vidas, nós vamos reconhecer que o ser humano, ele é insaciável em suas buscas, insaciável em sua busca por alegria e contentamento. Quer ver? Deixa eu trazer para você alguns exemplos de como isso acontece. Por exemplo, na família. Quando alguém busca o próprio prazer de forma hedonista, a olhar somente para si, de forma egoísta. Pronto, nós temos uma crise familiar.
Porque alguém está buscando o prazer, mas sem olhar para o próximo, sem olhar para a família. Alguém quer obter algo, quer ter algo, mas não está olhando para o todo da família. Nós temos um grande problema aí então. Veja como isso pode acontecer no trabalho. Uma geração, muitas vezes, de jovens que não encontram alegria no trabalho, que muitas vezes não sabe que na vida nós não fazemos somente aquilo que gostamos e aquilo que nos dá prazer. Porque vai chegar um momento do trabalho que nós vamos ter que olhar e fazer algo que nós não queríamos fazer, talvez. Que não é algo que nos agrada a fazer. E então, quando nós temos essa visão de mundo, dessa busca insaciável pela alegria, dessa busca hedonista do prazer, nós vamos ter alguém com uma crise em seu trabalho. Nas amizades, como nós temos relacionamentos utilitaristas. Pessoas que criam vínculo de amizade na busca por alegria, na busca pelo prazer, mas que na verdade não se importa com o próximo, se importa apenas em se satisfazer, sugando um momento e uma amizade sincera de alguém sem olhar para o próximo. Veja, queridos, como que essa busca pela alegria em uma cultura hedonista, em um momento que nós estamos vivendo de perdas, onde os pilares da nossa vida, onde os pilares daquilo que nós pensamos que trazem alegria e contentamento, eles estão sendo abalados por conta deste quadro. E sim, eu creio que o próprio Deus que está fazendo isso com as nossas vidas através deste tempo, nos convidando a buscar nele, nos propósitos dele. O que nós precisamos entender que alegria e contentamento, ele não vem, ou ele não pode ser baseado em momentos. Mas uma vida alegre e contente no Senhor, ele é baseado em propósitos. Nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, a palavra do Senhor, ela diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedientes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor,
Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo à igreja em Filipos. Igreja que Paulo plantou quando esteve na região da Macedônia. Igreja que Paulo tem uma relação de afeto, uma relação de carinho profunda com esta igreja. Uma igreja parceira no ministério de Paulo. Uma igreja que Paulo foi muito usado por Deus na vida, na conversão de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher muito influente. Que Paulo e Silas foram usados por Deus na conversão de um carcereiro e toda a sua família. Que Paulo foi usado por Deus na libertação de uma menina que estava possessa por espíritos de adivinhação. E deste quadro de Paulo ser um instrumento de Deus, é então que surge a igreja na cidade de Filipos. Uma igreja que caminha junto com Paulo, uma igreja parceira no ministério, irmãos queridos e amados, mas que também estavam sofrendo algumas perseguições dos próprios compatriotas, dos próprios judeus, porque agora eles, judeus, mas convertidos a Cristo Jesus. Paulo agora, quando ele escreve esta carta, já se passaram 10 anos desde o seu primeiro encontro com esses irmãos e Paulo está em uma prisão domiciliar em Roma, aguardando pelo seu julgamento, por sua morte. Mas Paulo escreve a carta da alegria. Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Paulo vai falar para esses irmãos que mesmo em um momento de dificuldade, mesmo em um momento de dor, de perdas, de perseguições, eles podem ter alegria em Cristo. Por isso que no capítulo 4, Paulo ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Ele para então o tempo e diz, eu volto a repetir, alegrai-vos sempre no Senhor. Esse é o grande apelo de Paulo. Não uma alegria que vem de coisas passageiras deste mundo. Não uma alegria momentânea, mas uma alegria fruto daquilo que o Espírito Santo faz em nossos corações. Uma alegria que vem da ação de Deus em nossas vidas. Uma alegria que não vem de fatores externos, mas que vem de algo interno. Da ação do Espírito em nossos corações e na nossa esperança em Deus. E naquilo que Deus está fazendo. Por isso que no versículo 1, Paulo ele começa dizendo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. Paulo ele está dizendo, olha, se vocês têm vivenciado essa transformação, se vocês têm vivenciado, se vocês estão aprendendo daquilo que eu estou falando com vocês a respeito do amor, da esperança, da consolação que vem de Cristo Jesus, da sua misericórdia, então, completai a minha alegria, vocês podem fazer mais. Vocês podem viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Vocês podem dar mais alguns passos, vocês podem ainda ir avante nesta alegria, neste contentamento. Por isso que Paulo ele vai dizer, completai a minha alegria, que seja cheio a minha alegria. Então, como que nós podemos ter alegria nos propósitos de Deus? Preste atenção. Temos alegria nos propósitos de Deus quando vivemos em unidade. Versículo 2. De modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.
Talvez é difícil nós falarmos em viver em unidade num tempo de distanciamento, em isolamento. Mas isso é algo muito desafiador para a vida da igreja, que mesmo distantes, mesmo nós não reunidos no templo, juntos em nosso prédio, nós ainda somos o corpo de Cristo. Não dependemos de estar reunidos no prédio para sermos corpo, mas somos corpo por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós, por causa do sacrifício, da misericórdia, da graça de Deus. E sim, continuamos a viver como igreja onde nós estamos. Em nossa casa, nos nossos trabalhos, em nossos estudos, e vivemos em unidade. Unidade não acontece quando nós estamos, somente quando nós estamos juntos, mas a unidade acontece através de uma mudança de pensamento, através de uma ideia de pertencimento ao corpo. Independente de onde eu estou, eu sei que eu pertenço ao corpo de Cristo. Por isso que Paulo ele vai falar sobre viver de modo a pensar a mesma coisa. Como é difícil, né, meus irmãos? Isso. Mas o que Paulo ele está dizendo é: tenham a mesma disposição de vida. Tenham a mesma disposição no caminhar de vocês, em suas atitudes. Tenham a mesma disposição, tenham o mesmo propósito de vida. É isso que Paulo ele está dizendo para esta igreja. E como diz o Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Existe uma bênção do Senhor para a sua igreja, para o seu corpo, quando vive em unidade. E entendam, meus irmãos, que viver em unidade, eu volto a repetir isso, viver em unidade não é somente estarmos reunidos em nossos cultos presenciais, mas viver em unidade é saber que pertencemos ao corpo de Cristo, e porque pertencemos ao corpo de Cristo, vivemos de modo digno desse pertencimento e do Evangelho de Cristo Jesus. As nossas atitudes, a nossa vida vai dizer se nós vivemos em unidade. Os irmãos aqui em Filipos estavam passando por algumas dificuldades. Lá no capítulo 4, Paulo ele vai exortar duas irmãs, Evódia e Síntique, e ele vai dizer: olha, vocês precisam viver em paz. Vocês precisam caminhar bem. Rogo a vocês que vocês vivam em comunhão, com a mesma disposição de vida. Sabe por quê, meus irmãos? Aquela briga, aquela discórdia, nós não sabemos ao certo qual o problema, poderia colocar em xeque a reputação da igreja. Por isso que Paulo vai dizer para aquelas duas irmãs: olha, vocês precisam viver bem. Vocês precisam viver com o mesmo propósito de vida. É como se Paulo estivesse escrevendo para a SAF da igreja em Filipos e falando para a irmã Vilma e para a irmã Amélia que elas precisam caminhar bem, que elas precisam viver em unidade, com a mesma disposição de vida, porque se as duas brigarem, pode acontecer um problema ainda maior, que pode difamar, que pode envergonhar a igreja, o corpo e o nome de Cristo. Por isso, meus irmãos, que para termos alegria nos propósitos de Deus, precisamos viver em unidade. Sabemos que o nosso proceder vai falar a respeito do corpo que nós fazemos parte. As suas ações,
a sua vida, as suas atitudes vão refletir na minha vida, assim como a minha vida, na sua vida e na vida de todos os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Não somente da segunda igreja, estou falando do corpo. Saber que existe uma bênção e um propósito de Deus para vivermos em unidade. Um modo de vida a glorificar a Deus. A olhar para Cristo Jesus e, como Paulo fala nesta carta, a viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. E é por isso que no versículo 5, Paulo ele vai falar: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo propósito que houve em Cristo Jesus. Isto é viver em unidade. E quando nós olhamos para a Trindade, quando nós olhamos para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como nós aprendemos a respeito de unidade. Deus é glorificado em sua Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas com funções diferentes, porém são um só Deus e vivem eternamente em comunhão de amor. Três com funções diferentes, mas um só Deus. Isso nos ensina a respeito de unidade. Mas sabe, meus irmãos, em uma cultura da busca pela alegria, pelo prazer, e uma cultura individualista, falar sobre unidade é algo desafiador. Não só para este tempo de pandemia que nós estamos vivendo, de distanciamento. Estar distante do prédio da igreja não significa que estamos distante da unidade do corpo de Cristo, mas que precisamos buscar os seus propósitos. O mesmo propósito, todos juntos, no amor de Cristo. Por isso que Paulo ele vai dizer em Romanos: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. É certo o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, mas vivemos em amor. Isso sim, queridos, muda o nosso proceder, muda a nossa vida, traz uma bênção de Deus para as nossas vidas. Em segundo lugar, temos alegria nos propósitos de Deus quando vivemos em humildade. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo está dizendo, não devemos nos mover e viver por rivalidades maldosas. Não devemos ser motivados por atitudes egoístas. Não devemos fazer nada buscando a nossa própria glória. Como lá no capítulo 1, tinha alguns que estavam pregando o evangelho desta forma. Por isso que no capítulo 2, Paulo agora está exortando para este proceder em humildade. Veja no versículo 17 do capítulo 1. Aqueles, contudo, pregavam a Cristo por discórdia insinceramente. Pregavam a Cristo com uma motivação errada. Mas Paulo nos chama a viver em humildade. Paulo utiliza a palavra humildade aqui de forma muito intencional, porque a palavra do original tem uma conotação muito negativa. Alguém humilde era como que no Império Romano eles invadiam outras terras, conquistavam aquelas terras e traziam pessoas para viverem como escravos, para viverem de forma inferior, para viverem de forma humilde. Era algo muito negativo o viver em humildade para a cultura romana. O viver em humildade era algo imposto por uma carga de medo.
Viver em humildade era imposto por uma carga de escravidão, onde as pessoas eram subjugadas àquela situação e forçadas a viverem daquela forma. Mas nós, queridos, não vivemos, não caminhamos em humildade por conta disso, mas por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós. William Hendricks, ele diz o seguinte: tanto quando a graça transforma o coração, a submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor. E daí nasce a verdadeira humildade, quando a graça transforma o coração. Quando somos transformados por Cristo Jesus. Viver em humildade por temor, por medo, passa agora a ser por amor, por entender um propósito maior. E é isso que Cristo Jesus fez, é isso que ele nos ensinou com o seu próprio exemplo. Veja do versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 2. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Um Deus soberano sobre todas as coisas, ele mesmo assumiu a forma de um humilde servo. É isso que Paulo está dizendo. Nós aprendemos a respeito de humildade com Cristo Jesus. Ele, sendo um Deus, se tornou um servo. Viveu entre nós. E caminhou até a morte, e morte de cruz. E Paulo ele vai terminar o versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como nós aprendemos com Cristo Jesus, ele que se coloca em nosso lugar, paga o preço do nosso pecado, morre a nossa morte, nos dá a sua vida, para que possamos ter alegria em um novo propósito, em uma nova disposição de vida em Cristo Jesus, mas em uma cultura hedonista, onde muitas vezes, por causa da busca da alegria e do contentamento, pessoas humilham outras pessoas. Cristo Jesus nos ensina a andarmos na contramão deste sistema, a vivermos de forma humilde, segundo os seus propósitos, para a sua glória, para a glória dele. Em terceiro lugar, temos alegria nos propósitos de Deus quando colocamos os interesses dos outros à frente dos nossos. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo ele está dizendo, não viva buscando apenas o seu próprio interesse. Não viva de forma a olhar somente para você mesmo, buscando o seu próprio interesse. Mas sabe, meus irmãos, quando nós percebemos o que Cristo fez, quando nós percebemos que Cristo pagou um preço por minha vida, mas que Cristo Jesus morreu e pagou o preço pela vida do meu irmão, do meu próximo, aí sim nós entendemos como é preciosa a vida do próximo. Sabe como nós podemos compreender, colocar os interesses dos outros à frente e não viver só pelos nossos interesses? Quando nós entendemos que o sacrifício de Cristo Jesus foi pelo próximo também. Que o que Cristo fez foi para me salvar, mas para salvar a vida do próximo. E Paulo ele vai dizer no versículo 8, o que Cristo fez, tornando-se obediente até a morte,
e morte de cruz. Mas muito da infelicidade, muito das tristezas, muito das crises conjugais, da infelicidade e da insatisfação no trabalho, muito das brigas, contendas e divisões entre amizades emergem por causa da falta de entendimento, da busca dessa alegria em Cristo Jesus e deste propósito, onde cada um busca o seu próprio interesse. Olhar apenas para você. Um tempo de pandemia, onde nós estamos ouvindo tanto sobre o crescimento de crises conjugais, veja se não é comum, quando você está passando por um momento de uma crise conjugal, você colocar, mas eu quero, eu penso, eu acho, eu quero a minha alegria, o meu prazer. Enquanto, querido, quando nós entendemos o sacrifício de Cristo Jesus pelo próximo, pelo marido, pelo filho. Quando nós falamos sobre entender o sacrifício de Cristo pelo próximo, às vezes nós colocamos isso um pouco longe. Mas precisamos aplicar isso na nossa própria família. Como Cristo Jesus ama a sua esposa, como Cristo Jesus ama o seu marido, como Cristo Jesus ama os seus filhos. E você passa a olhar para a vida deles como amados do Senhor, vidas preciosas para Cristo. E aí sim você entende esse propósito de colocar o interesse do próximo à frente. Diante de uma cultura egoísta, viver entendendo os propósitos de Deus significa repartir, significa compartilhar, significa deixar, significa ser partido. Porque foi isso que aconteceu com Cristo Jesus. Elizabeth Elliot, no livro O Sofrimento Nunca é em Vão, um livro fantástico, ela diz o seguinte: se minha vida estiver despedaçada quando entregue a Jesus, pode ser porque os pedaços alimentam uma multidão, enquanto um pão inteiro irá satisfazer apenas um pequeno garoto. Deus quer fazer de nós pão partido e vinho derramado para benefício do mundo. Deus quer fazer de nós pão partido e vinho derramado. Sabe como nós temos alegria nos propósitos de Deus? Quando nós entendemos o seu convite para uma nova vida, um novo proceder, meus irmãos. Olhando para o propósito dele. E como que isso é também satisfatório? Porque sabemos e temos uma rica esperança em Cristo Jesus. Elizabeth Elliot, ela vai continuar com o pensamento de Hugo Bass, que diz: meça a sua vida pela perda, não pelo ganho, não pelo vinho bebido, mas pelo vinho derramado, pois o poder do amor está no sacrifício do amor, e aquele que mais sofreu tem mais para dar. Aquele que mais sofreu tem mais para dar. E veja como que esses irmãos aprendem isso na vida de Paulo, no versículo 17 do capítulo 2 de Filipenses. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Eu fico alegre de ser entregue. Eu fico alegre de passar por dificuldades para poder ensinar vocês, para poder ser instrumentos de Deus na vida de vocês. É isso que Paulo está dizendo para esses irmãos.
É ter alegria no propósito de Deus, em nossas relações, na vida do próximo, e como sermos instrumentos de Deus na vida do próximo, independente do preço que tenhamos que pagar. É uma busca diferente por alegria, não para benefício próprio, mas para entender o que eu estou fazendo neste mundo, para benefício de muitos. E é por isso que Paulo continua no versículo 12 e 13, recomendando o desenvolvimento da fé. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Deus é quem efetua o querer como realizar. Isso traz temor e tremor para as nossas vidas. Saber que a vontade de um Deus poderoso, um Deus soberano, Ele colocou em nossos corações para uma nova disposição de vida, para um novo proceder, para que possamos viver em unidade, para que possamos viver em humildade, para que possamos viver colocando o interesse dos outros à nossa frente. Esse é o querer de Deus que Ele coloca em nossas vidas através da ação do seu próprio Espírito. E como podemos ter alegria nos propósitos de Deus? Como que nós podemos viver dessa forma tão desafiadora? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por conta da alegria que lhe foi proposta, pagou o preço dos nossos pecados, morreu a nossa morte, sofreu a nossa dor, se repartiu e foi partido para benefício de muitos, segundo o seu propósito. E veja a sua recompensa. Versículo 9 e 11 do capítulo 2 de Filipenses. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, no Cristo exaltado. É isso que motiva as nossas vidas. Na esperança que assim como Cristo morreu e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, nós sabemos que como Cristo venceu a morte, nós temos uma esperança na eternidade, em Cristo Jesus. Por isso podemos ter um proceder de vida diferente, uma busca pela alegria diferente. Sabe, meus irmãos, um tempo onde pessoas estão sofrendo com ansiedade, estresse, medos, perdas. Isso muitas vezes faz as pessoas voltarem apenas para si mesmas, apenas para os seus problemas, que são doloridos de fato. Mas nós, como igreja, apesar das dificuldades que muitas vezes nós estamos vivendo, das lutas e perdas que nós tivemos, Cristo Jesus nos chama para termos uma alegria em seus propósitos, para vivermos de forma unida. Saiba, meus irmãos, nós não estamos juntos, reunidos em nosso prédio, mas nós somos a igreja de Cristo, chamada por Ele. A noiva de Cristo que Ele comprou com o seu sacrifício, pagou um alto preço para que possamos viver em unidade, para que possamos viver de forma humilde, para que possamos olhar para o mundo à nossa volta, para o que as pessoas estão passando,
para o sofrimento das pessoas. Não olhar, não nos fecharmos apenas em nosso isolamento, mas olhar para as pessoas, olhar para o mundo que clama à nossa volta. Não olhar apenas para os nossos interesses, mas para o interesse de muitos que estão à nossa volta, passando por dificuldades e dores. Que possamos ser instrumentos de Deus, vivendo alegres, com um novo propósito de vida, em nome de Jesus. Deixa eu deixar algumas perguntas aqui com você. Como você tem buscado alegria? Você tem vivido em unidade com o corpo de Cristo? Com a mesma disposição de vida? Quanto você perdeu em favor de beneficiar outras pessoas? Alegre-se com isso. Alegre-se de poder repartir. Alegre-se de poder viver em unidade, em humildade, buscando não somente os seus interesses, mas olhando para aquilo que é propósito de Deus para a sua vida, em fazer de você um instrumento de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, porque em meio a esse tempo tão difícil, o Senhor convoca a sua igreja para viver de forma alegre, Deus, buscando os seus propósitos, vivendo em unidade, saber que mesmo distantes, mas na certeza que nós fazemos parte do corpo de Cristo, ó Deus, viver em humildade, olhando para as pessoas à nossa volta. Fortalece a vida da sua igreja, de cada irmão. Renova a alegria nos propósitos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações, a alegria do seu Santo Espírito esteja no lar de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Uma ótima semana, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Fique atento às redes sociais da nossa igreja, à nossa agenda, aos nossos encontros de quarta-feira e toda sexta-feira via Zoom, o Orando em Família. Participe conosco. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.